Cruzoé, uma ilha no jornalismo. Tá aí, já virei até com a espuma aqui do nosso microfone, porque a reportagem de capa da revista Cruzoé dessa semana é assinada pelo Duda, pelo Rodrigo Oliveira e pelo Wilson Lima. Duda, chega mais aqui, vamos conversar um pouco mais para falar sobre essa reportagem de capa que você está assinando junto com o Rodrigo e com o Wilson também, falando sobre as sabotagens petistas, né, em 13 áreas distintas. Conta mais para a gente aí. Oi, Kenzo, boa tarde. Obrigado aí pelo convite para participar do meio-dia, sempre um prazer. É isso aí, fizemos uma força-tarefa, né? Juntei aí com o Wilson, com o Rodrigo. A capa é essa da sabotagem petista. Nós listamos aí 13, você vê que o número 13 está até em vermelho aí na capa. São 13 manobras tanto de Lula quanto do PT, que acabam prejudicando o Brasil. Enfim, nós estamos acompanhando aí desde o começo desse governo, em janeiro, várias decisões do PT e do Lula, e decisões que às vezes a gente sabe claramente que elas vão ser prejudiciais ao país, né? A gente sabe que se tivesse indo na direção contrária é que seria o certo, né? Muito claro isso. E aí a gente fica questionando sempre assim, puxa, por que está fazendo isso? E aí a gente foi juntando essas histórias ao longo de muito tempo. Acho que aí o que levou a gente a colocar isso como uma capa e entrar mais fundo no assunto foi o fim das avaliações periódicas das estatais, né? Que, aliás, é o primeiro tema que a gente discute aí. E aí vamos falar também de vários outros, como os ataques aí à lei das estatais, as desculpas que o Lula está encontrando para acabar, adiar ou inviabilizar o acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Enfim, tem vários temas aí que a gente está colocando. Foi uma força-tarefa que a gente fez aqui, mas eu acho que a gente consegue aí um bom retrato de todas essas medidas aí do Lula, né? Duda, inclusive, também nessa edição dessa semana, tem uma reportagem do Wilson Lima lá, mostrando que, apesar da aprovação da reforma tributária na Câmara, né, o governo ainda precisa ali solucionar algumas questões para que esse texto também seja aprovado dentro do Senado Federal, né? Outra matéria também assinada pelo Caio Matos conta por que o IBGE está no banco dos réus, está aí a reportagem, e outra ainda do Gui Mendes, né? Questionando aí o que há além de petróleo na Foz do Amazonas. A área está no centro de uma disputa entre IBAMA e Petrobras também. A entrevista da semana é com o engenheiro agrônomo, o produtor rural e ex-deputado federal também, Chico Graziano, né, que afirma que os assentamentos do MST não melhoram a renda dos beneficiados e nem combatem a fome também. Então, para você que quer assinar, que ainda não é assinante, ou que já foi assinante e quer voltar a assinar a revista Cruzoé, o nosso timaço de colunistas, é só você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que aparece aí na lateral da tela, que aí você consegue ter o nosso aplicativo na palma da mão e assina lá, baratinho, é bom, você incentiva o jornalismo independente, que sempre traz para vocês informações relevantes. Não é isso, Duda? É isso aí. A entrevista com o Graziano que você comenta aí foi uma ótima conversa. O Graziano, que é produtor rural, professor na FGV de gestão agrícola, e fala também, desmistifica muitos dos discursos aí do governo de que é preciso fazer uma reforma agrária para tirar as pessoas da pobreza ou para acabar com a fome, né? Puxa, ele realmente entende muito do assunto, porque estuda isso faz muito tempo, veio aqui ao estúdio e foi uma ótima conversa. E Kenzo também convida o pessoal para ler os artigos. São aí acho que 12 ou 13, não sei se 13, estou com o número 13 na cabeça, mas aí da Cruzoé, inclusive esse do Agamenon Mendes Pedreira, que também está muito engraçado aí. O título é Gugu Dadá, achei ótimo. Muito bom. Duda,
Duda, você que está em São Paulo aí, a gente falou muito no programa de hoje sobre essa questão da reforma tributária. Assim, a gente abriu o programa falando sobre isso, falamos das articulações, né? E um personagem da semana, que foi Arthur Lira, na minha avaliação aqui, e trouxe esse destaque no nosso programa, mas teve também, sim, um personagem dessa semana, que foi Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo ali, que fez um posicionamento muito enfático até, defendendo a reforma tributária, e participando de uma reunião ontem, trouxe até essa informação de que, na minha avaliação, ele andou ali por uma areia bastante movediça, porque Tarcísio de Freitas é do Republicanos, não é do PL, partido de Bolsonaro, esteve numa reunião em que ele foi hostilizado ali por uma parte da bancada, mas defendeu a reforma, sim, mesmo Bolsonaro criticando a reforma tributária. Qual a leitura que você tem disso, Duda? Boa pergunta. Bom, o Tarcísio, você disse aí que ele andou numa areia movediça, né? A gente pode falar também que ele está numa corda bamba, é, porque ele precisa, se ele tem planos aí de se lançar à presidência em 2026, ele precisa, ao mesmo tempo, atrair os eleitores do Bolsonaro e, ao mesmo tempo, ele precisa conquistar votos ao centro. Teve até uma pesquisa do Instituto Locomotiva, acho que faz umas 2, 3 semanas, nós demos até uma capa, né, o Plano Tarcísio, comentando isso, que eles pegaram dos eleitores do Bolsonaro, 54% aceitariam votar em alguém, mesmo alguém da direita, mesmo que não fosse apoiado pelo Bolsonaro. Mas 18% só aceitariam alguém do Bolsonaro. Mas isso quer dizer o seguinte, que tem aí mais ou menos metade das pessoas que votaram no Bolsonaro que aceitariam um outro nome que não fosse endossado pelo Bolsonaro. É um número bom, só que é o seguinte, se o Bolsonaro não endossar o Tarcísio em 2026, as chances dele diminuem para metade, né? Digamos assim. Então, o Tarcísio está com uma situação muito difícil, porque ele precisa. Eu acho que ele vai fazer o possível agora para tentar contornar isso e continuar tendo o apoio do Bolsonaro, apesar dessa discussão sobre reforma tributária. Vai ser muito difícil. É claro que quando ele é, coloca uma posição favorável à reforma tributária, ele vai para o centro, ele precisa disso também, mas seria muito difícil ele concorrer sem o apoio do Bolsonaro. Então, realmente é uma situação bem difícil que ele tem mostrado aí alguma habilidade, apesar do Bolsonaro falar que ele não sabe nada da política, ele sabe muito bem como é que ele está se comportando. Vamos ver aí se ele consegue, porque também, afinal, não basta ele fazer todo o possível para ter o endosso do Bolsonaro. Vai depender, claro, do Bolsonaro, e o Bolsonaro, sim, é muito imprevisível. Ele chegou até onde chegou graças ao Bolsonaro, né, Duda? E ele sabe disso. Só que eu acho que ontem, Duda, a avaliação que eu tive é quando ele tenta fazer esse descolamento, já é um teste que ele faz em relação a essa questão mesmo, assim, de se eu me descolar um pouco aqui do Bolsonaro também, vamos ver qual é a repercussão que vai dar. Eu acho que ontem ele acabou vencendo quando ele se descolou ali, porque acabou mostrando, fazendo um gesto muito mais forte ali para o pessoal de centro, mas a gente sabe que quem elegeu Tarcísio e quem pode elegê-lo como futuro presidente é a base bolsonarista, né? Então ele fez um movimento em que ele precisa também ter cautela e estudar cada um dos passos que toma a partir de agora, né? Vamos ver como é que vai ser essa relação de agora em diante também, né, Duda? Kenzo, e eu acho que o Tarcísio pode ter problema também com esses bolsonaristas raízes aí que ficam em volta do Bolsonaro, e que ficam querendo a atenção do Bolsonaro e que esperam que o Bolsonaro apoie eles em qualquer pretensão futura aí de qualquer cargo, né? Então ele acaba competindo com essa gente. E aí, se o Tarcísio acaba se destacando muito, fazendo um bom governo, esse pessoal em volta começa a reclamar e a chiar. Então, eu acho que talvez um pouco aí da reação do Bolsonaro tenha sido estimulada até por esse pessoal que orbita em volta do Bolsonaro e que disputa com o Tarcísio aí a atenção
do Bolsonaro. Duda, muitíssimo obrigado pela participação aqui, falando um pouco mais da capa da revista Cruzoé. Até a próxima oportunidade, meu amigo. Obrigado pelo convite, Kenzo. Um abraço. Tchau.